nós vamos juntos ler e meditar no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Esse é um texto muito pregado, muito dito, e de tão dito, esses textos costumam guardar algumas surpresas. De tão dito, o não dito fica reservado para nos surpreender, para abençoar o nosso coração. Me atraiu a esse texto a experiência da hospitalidade, como a experiência mais fina do amor. Talvez seja a expressão mais refinada, mais depurada do amor, a hospitalidade, que é essa habilidade, ou que é esse exercício de acolher o outro, de fazer o outro sentir-se em casa, de tirar o outro da estranheza do mundo, da condição de hostilidade, de insegurança, e lhe oferecer acolhimento, oferecer-lhe intimidade, oferecer-lhe aconchego. É a hospitalidade. Mas o texto acabou me convidando a um olhar um pouco mais profundo, eu diria, e fazer a pergunta: o que a vida tem de melhor? O que a vida tem de melhor? Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, você pode acompanhar comigo a leitura. Eu faço a leitura na tradução de Frederico Lourenço, uma tradução nova, diretamente dos manuscritos mais antigos para a língua portuguesa, a primeira tradução direta para a língua portuguesa, e eu quero dividir com você essa leitura. Diz assim o texto bíblico: continuando o seu caminho, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher de nome Marta recebeu-o. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, por seu lado, andava de um lado para o outro com muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha me ajudar. O Senhor disse-lhe em resposta: Marta, Marta. É uma construção carinhosa. Está ocupada e agitada com muitas coisas, mas necessidade só há de uma coisa. Maria escolheu a boa parte, ou o bom lugar, que não lhe será tirado, ou não lhe será tirada. Amém. Olha Deus junto comigo. Vamos orar. Está sem som aqui? Será que... Pode ser que o PA tenha saído aí. Dá uma olhadinha, Márcia. Olha Deus junto comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse instante de salvação. Nós sabemos que a salvação, ela está no instante, naquele que a gente abre os olhos, naquele que a gente abre os ouvidos, naquele que a gente se faz mais sensível, nesse instante que a gente presta mais atenção, que a gente precisa de uma palavra para seguir em frente, que a gente precisa de um rumo para que a vida prossiga bem. Eu creio que esse é o instante que vivemos agora. Ajuda-nos nele, no sopro doce do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história da Bíblia, ela é a história de uma percepção, ou melhor, ela é a história de uma tensão, de um choque. Eu quero dar esse cenário para vocês, ou essa forma de leitura da Bíblia.
que eu acho que vai ajudá-los. Há uma tensão que perfaz toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. A tensão entre dois modos de enxergar a vida, entre duas culturas ou entre duas perspectivas de perceber a vida, ou de viver para que a vida seja boa. A primeira, eu quero chamar de a perspectiva do dever moral. E na perspectiva do dever moral, para o mundo ser um lugar bom, para a vida ser boa, é preciso fazer a coisa certa, a coisa correta, a coisa moralmente certa. O que termina tornando o mundo um lugar policialesco, e há tantos exemplos na Bíblia, do ambiente tenso, legalista, policialesco e esgotado de tanta culpa e frustração. A outra perspectiva, antagônica à perspectiva do dever moral, a perspectiva moralista, antagônica a ela, é a perspectiva do amor. Para o mundo ser um bom lugar, na perspectiva do amor, não há uma lista de coisas certas a serem feitas. Ou seja, nenhuma lista é suficiente para fazer o mundo se tornar um bom lugar. Nenhuma lista é bastante, elas têm o seu valor, mas nenhuma delas é suficiente. Para que o mundo seja um bom lugar, na perspectiva do amor, ao invés da lista das coisas certas para serem feitas, há um modo de existir amoroso e sensível. É o modo de viver sensível e amoroso. É Ele que viabiliza a vida. É Ele que dá conta das imperfeições, das ambiguidades, dos acidentes, da instabilidade, dos desencontros, da injustiça. E nenhuma lista moral consegue fazer isso. Olhando para essa história, eu acredito que ela é o último argumento, ou o terceiro argumento, dessa construção que Lucas faz, a partir de Jesus. Lucas parece nos dizer que essa, a perspectiva do amor, para fazer do mundo um lugar melhor, é a perspectiva de Jesus, que é uma contraproposta, que Jesus apresenta como contraponto à perspectiva do dever moral. Então, todo o capítulo parece ser um grande argumento, ou uma proposta, ou um projeto que Lucas quer apresentar para nós. E a história de Marta e Maria, o último argumento. Primeiro, se você fizer a leitura retroativa do texto, a partir do versículo 1, Lucas apresenta a missão dos 70. Lembram da história da missão dos 70? Jesus reúne os 70 discípulos, os distribui de 2 em 2, para que eles vão de cidade em cidade, anunciando o Evangelho, cuidando das pessoas, e que eles propaguem todo o projeto do reino de Deus. Na missão dos 70, eles voltam da tarefa empolgados com tudo que realizaram, com tantas coisas que fizeram, coisas empolgantes, que dá gosto de falar. Foi uma trajetória produtiva, e eles voltam com essa empolgação, mas que Jesus ligeiro esvazia, dizendo para eles que não é isso que tem que alegrar o coração deles, não é a quantidade de coisas que eles são capazes de fazer que deve alegrá-los. Esse tipo de alegria não se sustenta. Jesus parece avisá-los que não dá conta da vida. Antes, eles precisam descobrir a verdadeira alegria, que é ser alguém diante de Deus, que é ter um nome, segundo o texto, escrito no livro da vida. Talvez você esteja se lembrando da história. Depois, Lucas coloca na boca de Jesus a parábola do samaritano, que é talvez a parábola mais potente de Jesus, ou uma das parábolas mais potentes da conversa de Jesus, da pregação de Jesus, a parábola do bom samaritano, ou a parábola do samaritano, que é muito mais
do que uma história sobre misericórdia, é muito mais do que uma história sobre bondade, sobre cuidar das pessoas que precisam de ajuda. A história é sobre isso, mas ela é mais do que isso. Ela é uma resposta a uma pergunta errada. A pergunta errada foi: quem é o meu próximo? Que era uma pegadinha dos doutores da lei, tentando enrolar Jesus na disputa por razão, interpretando o texto bíblico. Quem é o meu próximo? Para que eu possa cumprir, o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Jesus conta a história e mostra que a pergunta está errada. A pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta do amor, a pergunta certa, a pergunta que é capaz de fazer a vida ser boa, que é capaz de tornar o mundo melhor, é de quem estou próximo, e não quem é o meu próximo, mas de quem estou próximo. Porque a questão do amor não é a da obrigação moral. A questão do amor, ela é existencial, é de um jeito de se colocar no mundo. A questão do amor é de proximidade. É isso que vai fazer a diferença. E aí então, no final dessa construção, dessa retórica, em que os dois primeiros argumentos foram colocados, o último argumento, que é essa história imagética de Marta e Maria, porque ela é uma história digna de uma pintura. Ela é um retrato forte, que novamente coloca para nós a tensão entre duas perspectivas, encarnadas por Marta e Maria. A perspectiva do dever moral, que busca fazer cada vez mais coisas para resolver a vida, para dar sentido à vida, que coloca a gente numa correria, numa roda incessante de atividades, de desempenho, de compromisso, de uma produtividade que nunca dá conta, que nunca satisfaz, que nunca é bastante. São tantas coisas e nenhuma delas é suficiente, nenhuma delas é o bastante. A perspectiva de Marta e a perspectiva de Maria, que é a do amor, que é aquela que parece ensinar a Marta e a nós o que é hospitalidade como exercício do amor. Marta é a dona da casa, mas é Maria quem faz Jesus se sentir em casa. Marta é a dona daquele espaço, é a dona da casa. Marta é a que mais trabalha, Marta é a que mais faz, Marta é a pessoa da responsabilidade, é a pessoa da consciência moral mais escrupulosa do texto, a ponto de chamar a atenção de Jesus, para fazer Maria ter a mesma consciência que ela. Mas quem faz Jesus, quem acolhe realmente Jesus? Marta recebe Jesus, mas quem acolhe Jesus é Maria. Portanto, a perspectiva que nós temos aqui parece ser aquela que nos aponta sobre um modo de existir que pode tornar a nossa vida boa, que pode tornar o nosso mundo melhor. E aí eu gostaria de desfiar aqui dois conceitos, olhando para essa história, para essa narrativa imagética de Jesus na casa de Marta e Maria, e nós vamos saber, acompanhando o texto bíblico, que essa família vai se tornar uma família para Jesus, amigos próximos, íntimos. São as irmãs também de Lázaro. Jesus, ele entra nessa casa e faz parte dela como alguém de dentro, colocado no ambiente mais íntimo dessa casa e dessa família. Duas perspectivas, dois olhares, dois pensamentos que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, é possível dizer que hospitalidade é fé na sensibilidade do amor. A hospitalidade que nós vemos aqui, que salta aos olhos, que chama a nossa atenção na atitude de Maria e de Marta, ela escapa à noção de dever moral. Hospitalidade não é apenas a coisa certa a ser feita, não é uma questão de ética, ética de convivência.
A hospitalidade que a gente vê aqui, ela é uma questão de sensibilidade. Porque enquanto Marta faz muitas coisas, Maria nada faz. Enquanto Marta é operosa, Maria é improdutiva. Enquanto Marta luta, trabalha com toda a força para ser útil, Maria está completamente desconectada dessa lógica. Ela opera em outra lógica. Enquanto Marta trabalha e realiza coisas, Maria escuta. Ela não realiza tarefas, ela afina sensibilidades. Ela recebe Jesus pela escuta. E quando eu falo de escuta aqui, eu quero pensar em algo mais do que essa audição, né? Mais do que o fenômeno sensorial de ouvir, que algumas pessoas nem têm, que são surdas, fisicamente têm essa deficiência, são surdas. Então eu não estou falando dessa escuta no sentido sensorial, pura e simplesmente. Eu falo dessa capacidade de receber o outro, de prestar atenção no outro. Eu falo de uma condição existencial, de se colocar diante do outro e dar ao outro importância. Essa escuta, ela exige um refinamento da sensibilidade, exige que estejamos mais vivos, com uma presença mais intensa no momento, no instante. Porque escutar, olhando para Maria, é colocar-se mais vivo diante do outro e colocá-lo mais vivo diante de si mesma. É o que Maria faz. A vida naquela casa, ela pulsa mais entre Jesus e Maria. E faz isso através da escuta. Mia Couto, ele tem, entre os seus vários personagens, e o texto de Mia Couto, os romances, e contos, e poesias, e crônicas, tem toda essa habilidade, né, de investigar o nosso coração com o jogo das palavras, da poesia. Mas há uma personagem, e agora eu não me recordo de qual romance ela fala, mas uma personagem que chamou muito a minha atenção, em que ele, toda vez que o pai precisava contar histórias, o pai chamava esse menino, porque ele diz que o menino diz, contando a história, que ele era um afinador de ouvidos. Então, sempre que o pai precisava de escuta, era ele, o menino, o afinador de ouvidos, que era chamado para acolher o pai. E aí, parece que essa dinâmica aqui da hospitalidade, ela se faz exatamente aí, nessa capacidade de acolher o outro, de receber o outro. A Beth, ela sempre chega contando muitas histórias do ambiente da escola, que é uma expressão de como ela gosta do que ela faz. Ela trabalha com formação de professores, mas está sempre muito próxima das crianças, porque atende às várias demandas das escolas. E quando ela tem contato com as crianças, ela tem mais gosto. Ela chega em casa contando muitas histórias. E uma dessas histórias, que eu achei muito legal, de conversa das crianças, é que tinha uma menina na escola que era muito tagarela, que não parava de falar. Sabe esse tipo de pessoa que não para de falar? Que fala incessantemente, que não se cansa, né? Tagarelíssima, né? E aí um menino que já não aguentava mais a falação da menina, pergunta para ela assim: vem cá, mas você não pode parar de falar um pouco? Aí ficou aquele silêncio assim na sala, o menino desabafou, né? Você não pode parar de falar um pouco? Aí a menina pensou um pouco e aí disparou de volta. Não posso, porque se eu parar de falar, eu deixo de existir. Eu achei brilhante. É exatamente isso. A escuta de Maria faz a Jesus o que Marta não conseguia com todas as tarefas. Sentir-se em casa, presente. Jesus está mais ali diante de Maria, que escuta, do que diante de Marta, que serve. Jesus é mais digno de atenção. Jesus é mais amado.
Escutar é colocar o outro no lado de dentro. É tirá-lo do mundo hostil e estranho e dar-lhe casa. E aí é uma curiosidade do texto que o Frederico Lourenço nos fornece nas suas anotações, é que a palavra grega usada no texto para parte, quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a palavra grega para parte também é usada para lugar. Então, ao invés de Jesus ter dito, Maria escolheu a melhor parte, ele poderia também ter dito, escolheu o melhor lugar. Maria escolheu o melhor lugar, que nunca lhe será tirado. Maria não faz mais uma coisa por Jesus. Ela não realiza mais uma tarefa. Ela faz algo maior, mais profundo. Ela dá um lugar para Jesus. Ela dá casa para Jesus. Ela acolhe Jesus. Maria escolheu o lugar em vez da realização das coisas. Escutar é receber o outro em casa, é fazer o outro sentir-se em casa, é fazer o outro mais vivo novamente, mais presente, é dar-lhe a condição amorosa de uma presença desejável. Segundo, o amor é a única possibilidade para uma existência digna. Nós já dissemos que a hospitalidade é fé na sensibilidade do amor. Então não é o que eu vou fazer, é como vou me colocar diante do outro. E agora a gente faz uma afirmação ainda mais pretensiosa, e eu diria que ela emana do texto, que o amor é a única chance da nossa vida ganhar valor, ganhar peso, ganhar densidade, ganhar gravidade. É um amor que nos salva de uma existência que se esgota, que se pulveriza no desespero de querer construir alguma coisa. É um amor. E aí, a gente testifica isso nas palavras de Jesus. Porque Jesus, ele parece dar esse ensinamento a Marta e a mim e a você. Novamente, eu dizia que há uma tensão entre duas culturas que perfaz todo o texto bíblico. São dois modos de existir com valor. Um é o do dever moral e o outro a do amor. E naquela época, a mulher talvez fosse uma das maiores vítimas, se não a maior vítima da cultura do dever moral. Porque a mulher, ela só tinha valor, a existência dela só se colocava no mundo se ela procriasse ou se ela servisse. Sem isso, ser mulher era uma nulidade. Ser mulher era uma maldição. Uma das orações que todo bom judeu aprendia a fazer, muito cedo, era: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher. Na tradição dos rabinos, a mulher era a fonte de engano. Não é por acaso que Paulo repete isso, ou quem assina por Paulo repete isso nas cartas a Timóteo e a Tito. Tomar cuidado com a mulher, porque lembra quando se deu ouvido à mulher o que aconteceu lá no Éden? Portanto, ser mulher era carecer de existência, carecer de valor, de importância, de sentido para viver. Mas novamente aqui o texto nos diz que há uma outra perspectiva em ação em Jesus. Jesus encara a mulher de uma outra perspectiva. Porque enquanto Marta é a mulher nessa história condenada a buscar valor pela utilidade, e por isso ela não para. A gente tem a impressão, olhando para a narrativa, lendo a narrativa, de uma Marta esbaforida, de uma Marta cansada, de uma Marta extenuada, de uma Marta que trabalha o tempo todo e quanto mais ela trabalha, parece que menos ela produz. Quanto mais ela age, parece que menos ela se movimenta. Quanto mais ela cumpre tarefas, parece que menos ela realiza. Marta é essa mulher condenada a buscar valor pela utilidade.
para existir, ela tem que ser útil, tem que servir para alguma coisa. Seu valor é o seu desempenho. Essa cultura do dever moral parece condenar a todos nós, e não apenas as mulheres que nessa narrativa se apresentam como as maiores vítimas, e talvez ainda o sejam hoje, as maiores vítimas dessa percepção da vida, mas todos nós parecemos condenados. Dentro dessa cultura do desempenho, do valor, do dever moral, parece que estamos condenados a nos esgotarmos no trabalho, nas atividades, e um trabalho que nunca realiza, que nunca é bastante, que nunca é suficiente. Contrastando com a Marta desesperada, trabalhando sem parar para ter valor, para ser amada, para ser vista. Contrastando com ela está Maria, aos pés de Jesus, ali, aos pés do amigo. Uma mulher não precisa ser útil para existir. Aos pés de Jesus, Maria descobre a salvação, a redenção. E a salvação não é algo que ela precisou fazer. A salvação não é um mérito por uma tarefa que ela fez. A salvação não é a recompensa pelo préstimo de Maria a Jesus. A salvação é uma experiência de amor puro, de quem não tem que fazer nada, de quem pode estar aos pés de Jesus e simplesmente existir. Maria tem uma presença inerte, ao contrário de Marta. Inerte e silenciosa. E para Jesus, foi ela, Maria, que entendeu o que realmente é necessário. Porque o que realmente é necessário é o amor. Para Jesus, foi Maria que entendeu qual é o melhor lugar, qual é a melhor parte. Para Jesus, foi Maria que descobriu a parte que não lhe será tirada, que ela não perderá jamais, que é a do amor, porque independe do desempenho, independe da capacidade de fazer coisas, independe da energia produtiva, independe de quão útil você é, de quanto sucesso você tem para fazer as coisas, independe da sua capacidade de ser admirado pelo que faz. Aos pés de Jesus, Maria descobre que o amor é que salva. O amor é que dá densidade à vida. O amor é que dá importância à existência. É sendo amado e amando que a gente existe de verdade. E não fazendo coisas, e não produzindo coisas, e não sendo útil, é amando. E sendo amado que a nossa existência vem à tona, que ela aparece, que ela se apresenta. Marta também nos dá a sensação de que tudo o que ela faz não é suficiente para ela existir. A gente tem a impressão de que Marta continua carente de existência. E ela não para de trabalhar. E ela não para de agir. E ela não para de fazer coisas. E ela se incomoda com Maria, que é inútil. E ali no desespero dela, na angústia dela, toda a tarefa, toda a realização, todo o desempenho nunca será o bastante para existir com valor. Por isso ela vai até Jesus. Marta, fazendo tantas coisas, se ressente. Ela não consegue estar presente. Ela não consegue ver o que está acontecendo. Ela não vê Jesus. Ela perdeu Jesus de vista. Ela não escuta Jesus. Ela perdeu a capacidade de se deslumbrar que Maria tem. Maria tem escuta, e porque ela tem escuta, ela experimenta o melhor da vida. Marta perdeu a sensibilidade, desesperada em fazer coisas. Por quê? Porque nunca será o desempenho que nos dará a existência. Apenas o amor.
Marta, ela é a dramatização do fracasso humano, de fazer a vida valer pela realização de coisas. Parece que ela está cavando um buraco sem fundo. Quanto mais ela cava, menos ela chega. Realiza um projeto que nunca termina. Tudo que faz é insuficiente. Mas o que Maria faz não lhe será tirado. Por quê? Porque é o amor que nos dá existência. É o amor que nos salva do esgotamento da vida, da morte em vida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em como Velázquez, o pintor, nos ajudou a enxergar esse quadro. A pintura tem o nome da narrativa, Cristo na casa de Marta e Maria. Se a gente perceber, e Velázquez ele explorava essa possibilidade na pintura, há duas perspectivas e um jogo de luzes que nos ajuda a enxergar a mesma casa com dois cenários diferentes. É a mesma casa, mas são duas casas completamente distintas. É a mesma casa, mas são dois lugares distintos. O lugar de Maria e o lugar de Marta são diferentes. Marta trabalha e faz coisas, mas acaba se condenando à dimensão mais sombria da casa. Porque o que importa na vida não é fazer a casa funcionar. O que importa na vida é fazer alguém sentir-se em casa. Mais importante do que uma vida que funciona é uma vida que existe com intensidade. Mais importante que uma casa que funcione é fazer as pessoas sentirem-se em casa. Na primeira perspectiva, nós temos uma Marta aflita. O semblante dela, e Velázquez retrata isso para nós, é o semblante de alguém cansada, de uma pessoa cansada. É o semblante de alguém esgotada. E é um olhar frustrante, frustrado e ressentido. Mas no outro plano, ao fundo, na mesma casa, há uma outra casa. Na mesma casa, há um outro modo de existir. É o de Maria. E ela está aos pés de Jesus. Marta não consegue ver Jesus. Ela só consegue lidar com a sua angústia e a sua tristeza. Maria vê e escuta Jesus. Marta está frustrada e ressentida. Maria parece em paz. Pronto, chegou. Não há para onde ir. Nada mais é necessário. O amor é bastante. É o amor que alimenta a vida. É o amor que dá à existência validade e graça. É o amor que faz a vida existir com intensidade aos pés de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar em pé junto comigo, para juntos nós orarmos a Deus?